O episódio 7 da terceira temporada de Invencível trouxe um dos momentos mais insanos dos quadrinhos de Robert Kirkman, a Guerra Invencível. Mas muito mais do que isso, terminou com a aguardadíssima chegada daquele que trará uma das lutas mais épicas de Mark nos quadrinhos, Conquista. Conquista, ou Conquest, é um dos Viltrumitas mais antigos e poderosos, e pode-se dizer que marca um ponto de transição na história do Invencível. Afinal, é a partir dessa luta que finalmente passamos a ver o nosso garoto, bom, vencendo. No vídeo de hoje trazemos a história do Conquista nos quadrinhos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A verdade é que existem apenas cerca de 50 Viltrumitas de sangue puro. Eles guardam o segredo de que, muitos anos atrás, inimigos do Império Viltrumita criaram um vírus único capaz de agir diretamente em seu código genético que eliminou 99,9% da população. Nolan revela a Allen que a única razão pela qual eles queriam a Terra era usá-la como campo de reprodução, porque o DNA de um ser humano é quase 100% compatível com o de um Viltrumita. Cruzando sua espécie com a de outros planetas, eles poderiam trazer o Império de volta aos seus dias de glória. Conquista nasceu em Viltrum e foi um dos pouquíssimos Viltrumitas que sobreviveram ao vírus flagelo. No entanto, mesmo depois que a infecção deixou seu sistema, Conquista se viu vulnerável, praticamente sem seus poderes, que só se recuperariam muito tempo depois. Vagando pelo universo, ele acabou sem querer chegando a um planeta habitado pelos Rhognars, criaturas ferozes cujas garras e presas são capazes de rasgar um Viltrumita. Ali, seu braço direito foi arrancado, seu rosto permanentemente marcado e ele ficou cego do olho direito. Quando Anissa vem até a Terra para tentar convencer Mark de que o planeta deveria ser entregue aos Viltrumitas, ela diz que vai reportar para o seu superior a recusa do Invencível e que um substituto adequado será enviado para ocupar a Terra e matá-lo, caso ele permaneça no caminho. Bom, o problema é que isso acontece em um péssimo momento para Mark, bem quando ele está lamentando a impotência diante de todas as mortes e destruição da Guerra Invencível orquestrada por Angstrom Live. Conquista chega já informando que está ali para assumir as funções de Mark e tomar a Terra para o Império, e que se ele se opor, será morto. Mark diz que estava justamente querendo socar alguma coisa ao mais forte que pudesse, então os dois começam um confronto. Obviamente, Mark toma a primeira porrada, que é quando Conquista é sincero sobre os motivos de estar ali, dizendo querer que Mark resista. Ele diz que não está ali pelo Império, não está ali por acreditar em alguma causa ou por alguma questão de honra. Ele simplesmente gosta de lutar e quer que Mark ofereça isso. Uma luta que vale a pena. A luta entre os dois é brutal, no melhor estilo Dragon Ball, com golpes poderosos enquanto voam e prédios sendo atravessados por seus corpos. Enquanto isso, Oliver, o irmão mais novo de Mark, vê a luta pela televisão e parte para ajudá-lo. Oliver chega ao campo de batalha, mas Mark o arremessa para longe, ao perceber que o irmão seria facilmente trucidado por Conquista. Conquista então humilha Mark, dando uma enorme surra no Invencível, enquanto fala que conheceu seu pai e que a esse momento ele já deve ter sido executado pelo Império. Oliver então se mete na luta mais uma vez e tenta resgatar Mark, dizendo que os dois juntos podem derrotar o Viltrumita mais velho. As projeções de Oliver logo se mostram irreais, no entanto, quando Conquista o derrota com apenas um soco, quebra seu braço só de segurá-lo e se prepara para parti-lo no meio. Por sorte, o garoto é salvo por Mark nesse exato momento, e Conquista se volta para ele. Enquanto Oliver jaz no campo de batalha, Cecil Stedman chega com uma equipe médica e leva o garoto. Cecil então vai até Eve Atômica, que estava se recuperando no hospital devido aos eventos da Guerra Invencível. Cecil explica que todos os heróis ainda estão feridos ou em choque pelo que aconteceu, e ninguém está disponível para ir ajudar Mark. Eve então pede que ele a envie por um portal imediatamente, mesmo com a perna quebrada. Eve então chega ao campo de batalha, mas Mark, já sabendo que ela não seria capaz de fazer frente à Conquista, tenta levá-lo para longe. No entanto, o poderoso Viltrumita quebra a perna de Mark com apenas um golpe e então parte para cima de Eve, quebrando facilmente seu campo de força, destruindo seu rosto com um soco e finalmente a empalando com o braço.
Mark a pega antes que ela caia no solo, mas Eve morre em seus braços, engasgando no próprio sangue. Conquista então agradece Mark por estar lhe dando tanto divertimento, e o Invencível fica furioso, dizendo que o Viltrumita não viverá para ver um outro dia. Na segunda parte da luta, motivado e alimentado pelo ódio devido à morte de Eve, Mark consegue se sair melhor, destruindo com um golpe o braço protético de Conquista, mesmo que para isso acabe quebrando seu próprio braço. A luta segue brutal, mas de repente os poderes quase divinos de Eve simplesmente a revivem, e um disparo de energia saindo do seu corpo incinera Conquista completamente do pescoço para baixo. Mark então aproveita o imenso dano sofrido por Conquista para atacá-lo, mas isso não é muito efetivo quando Conquista destrói o seu outro braço, deixando o Invencível indefeso. Ou não. Na verdade, mesmo com os dois braços incapacitados, Mark começa a dar um número absurdo de cabeçadas no Conquista sem parar, até o Viltrumita virar polpa. Mark então desmaia ao lado de Eve quando Cecil chega, tarde demais, com um grupo de heróis que havia conseguido reunir. Mais tarde, Mark quer ter a certeza de que Conquista está morto e pede que Cecil o leve até o corpo, onde ele finalmente tem a confirmação de que o Viltrumita se foi. Só que não. Na verdade, descobrimos logo depois que aquele era um corpo falso e que Cecil levou o verdadeiro Conquista para uma prisão de segurança máxima. A ideia de Cecil é esperar ele se recuperar para conseguir informações a respeito do Império Viltrumita. Isso logo se mostra uma péssima ideia, é claro. Assim que seu corpo se regenera o suficiente para que ele acorde, Conquista destrói completamente a instalação com extrema facilidade e parte para o espaço, indo se reagrupar com os Viltrumitas. Conquista vai direto ao encontro do grande regente do Império Viltrumita, Thragg, e é quando o vemos pela primeira vez. Ele pede desculpas a seu líder, dizendo que subestimou o garoto da Terra. Thragg então ordena que Conquista reúna um time e parta imediatamente de volta para a Terra, dizendo que Mark, Oliver e qualquer um que entrar em seu caminho precisa ser eliminado. No entanto, Conquista não chega a retornar à Terra, pois ele encontra Mark no caminho, no espaço. Mark havia se reencontrado com seu pai, Nolan, e ambos estavam indo em direção à coalizão de planetas para formar um plano de ação contra os Viltrumitas. Oliver, agora um adolescente devido ao seu envelhecimento rápido, acha que o resultado será diferente dessa vez, mas acaba sendo facilmente derrotado com apenas um tapa do Conquista. Conquista então ataca Nolan, mas é impedido por Mark, que começa a socá-lo, dizendo que o matou e perguntando como ele pode estar vivo. Conquista responde que alguém foi idiota o suficiente para achar que poderia mantê-lo preso. No meio do confronto, Oliver acaba perdendo a concentração e fica com dificuldades para respirar, ao que o Omni-Man pede que ele voe até um planeta próximo para se recuperar. Ao presenciar isso, Conquista dispara para matar o garoto enquanto ele está sozinho. No entanto, Mark parte atrás de Conquista e consegue salvar o irmão, jogando seu inimigo no solo do planeta. Mark agarra o pescoço de Conquista e deposita toda a sua força de forma a estrangulá-lo, mas o Viltrumita começa a socá-lo violentamente, até que finalmente o atravessa com um golpe. Mark, mesmo assim, não solta o pescoço de Conquista, nem mesmo quando o inimigo começa a puxar suas entranhas para fora com as próprias mãos. Por fim, Conquista morre, ainda segurando os órgãos de Mark, que está entre a vida e a morte. Parecia o fim de Mark, mas Nolan e Oliver chegam nesse momento e o ajudam, colocando seus órgãos para dentro e cuidando dele até que sua biologia Viltrumita cure os ferimentos. Ao longo de meses, os Grayson ficam perdidos nesse planeta e Nolan e Oliver aproveitam esse tempo para se divertirem e aprenderem mais um sobre o outro. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!